Já de volta, queridas amigas e amigos webs espectadores do nosso programa Literatura Amada, o espaço literário de Jorge Amado e Zélia Gattai, a nossa estrela maior. Bem, queridos amigos webs espectadores, eu gostaria hoje de fazer um comentário a respeito da entrevista que o acadêmico Carlos Nejar, na sua noite de autógrafos, aliás, na Livraria da Travessa aqui em Ipanema, ele falou poucas palavras, mas ele disse tudo em poucas palavras. É um grande poeta, um grande escritor, Carlos Nejar. O Brasil, nós todos estamos cansados de perdedores. Nós queremos vencedores. Nós queremos guerreiros. Nós queremos pessoas que transformem o nosso país. Nós queremos arautos, pessoas valentes, pessoas fortes pelo nosso país. É isso que nós precisamos. E o acadêmico tem toda a razão, que nós estamos cansados de perdedores, né? E esses perdedores, na minha opinião, é o povo brasileiro. Por quê? Porque nós temos que agir. Nós só agindo, nós transformamos o nosso país. Como nós vamos contar a história da literatura brasileira, como o acadêmico conta a história da literatura brasileira, divinamente bem, se nós temos no nosso país uma lei, que é a lei do direito autoral, que é uma lei aonde não faz valer o direito do autor, porque ela é aplicada, mas não é cumprida. Então eu não vou me estender muito nesse assunto, porque esse é um assunto que cabe aos deputados desse país e principalmente a ministra Ana de Holanda. É ela que tem que tomar uma atitude, é ela que tem que fazer com que a arte desse país deixe de ser banalizada, é ela que tem que mandar bater na porta dos plagiários e fazer com que a justiça traga o direito e restituir as pessoas que criaram e que foram, né, prejudicadas. Então, voltando para o comentário do acadêmico Carlos Nejar, a sua entrevista maravilhosa, eu tive a honra de entrevistá-lo. Inclusive ele estava cansado, porque ele estava, enfim, uma noite de autógrafos cansa, né? Estressa uma pessoa. E quando a gente fala em perdedores, que é o Brasil, que é o povo brasileiro, né? Que é na cultura, né? Imagina um escritor, um acadêmico falando sobre a poesia, que são Os Viventes, que é um livro extraordinário, e um grande poeta, né? O Carlos Nejar. E contando a história da literatura brasileira, quando essa literatura ela é violada, né? Quer dizer, os seus autores, nós não podemos jamais, como autores, como escritores, nós não podemos fugir da nossa verdade interior. Então a palavra, como diz o acadêmico, é vida e nós precisamos transformar. Mas a gente tem que manter a esperança e continuar lutando e trabalhando pelo Brasil, sim, e fazer com que tudo se transforme. E nós precisamos de guerreiros. Bom, então esse é o meu comentário. Deixa eu fazer aqui um merchandising da Ótica Twins. A Ótica Twins apoia o espaço de literatura de Jorge Amado e Zélia Gattai, a nossa estrela maior. Vamos ver o que tem aqui nessa caixa. Aqui, nossa, olha aqui, que lindo. Eu tenho um óculos, olha que óculos maravilhoso, de uma grife, né, que todos já conhecem. Nossa, que maravilha.
vem com um certificado de garantia. Olha que bacana, né? Certificado de garantia. Né? E vamos ver que maravilha esse óculos. Estojo chiquésimo, com conforto, olha só. É um óculos da marca Chanel que você encontra na Ótica Twins, que fica no Leblon. O endereço está aí nos caracteres do seu vídeo. Olha só que lindo esse óculos, maravilhoso, né? Lindo mesmo. E é importante, né, nós termos esse apoio, porque apoiar ali o canal de Jorge Amado e Zélia Gattai é um dever de cada brasileiro. Por quê? Porque Jorge Amado e Zélia Gattai fizeram muito, né, muito mesmo pela nossa cultura, né, e deixaram aí uma extraordinária obra, digamos uma genial obra, né? Jorge Amado foi um dos maiores escritores do nosso país, e Zélia Gattai, uma grande memorialista, né? Enfim, precisamos preservar a memória do Brasil, ministra Ana de Holanda. Bom, deixa eu dar aqui para vocês, não é a agenda da Academia Brasileira de Letras, é como quase que se fosse, mas não é a agenda, né? É, digamos assim, é a programação. A palavra correta é essa, né? A programação da Academia Brasileira de Letras. Então vamos ver. Dia 29 de março, que é hoje, né? É conferencista Carlos Emílio Correia Lima, na Fiambria do Fantástico. Olha que bacana. E no dia 5 de abril, Onde se apagam as fronteiras? Conferencista Silviano Santiago. Muito interessante. Bom, depois, né, quando a gente entrar no mês, aí depois do dia 5 de abril eu dou, enfim, temos aqui Caminhos do Teatro Brasileiro, Antologias e Educação, a Revolução de Nelson Rodrigues, enfim, aí depois eu dou a programação da academia para você ficar por dentro. A entrada é franca, não perca seminários, eventos extraordinários, onde lá você vai aprender na Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. Lá você encontra um acervo de livros maravilhosos, de livros raros, que você pode estudar, pesquisar e conhecer, sim, o melhor da literatura brasileira, né? Toda a história da literatura brasileira está na Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis, a academia mais importante, né, do nosso país. Mas eu gostaria também de falar da Academia Carioca de Letras, ciclo de conferências, a cidade do Rio de Janeiro, Patrimônio e Histórico-Cultural. Coordenação Paulo Roberto Pereira, de março a junho de 2011. Já teve, dia 28, Rio de Janeiro, na Poesia de Manuel Bandeira, conferencista Ivan Junqueira. Não pude ir, realmente não deu. Dia 4 de abril, Rio como Estado de Guanabara, Governo Lacerda, Negrão e Chagas. Conferencista Maurício Domingos Pérez. Interessante discutir a política. Esse conferencista, ele vai falar como era o governo Lacerda, como ele trabalhava pela cultura, pela educação aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, depois eu dou toda a programação, né? Deixa eu dar um endereço aqui para vocês. A entrada é franca, de segundas-feiras às 17h30, São Nobre da Academia Carioca de Letras, Rua Teixeira de Freitas, 3º andar, na Lapa, no Rio de Janeiro. Informações, telefone 2224-3139, e-mail academiacarioca letras@gmail.com, aliás, gmail.com. Bem, queridos amigos, webs espectadores, eu volto no outro bloco para falar de um assunto muito pertinente, que é a minha candidatura, a minha inscrição na Academia Brasileira de Letras.
concorrendo à vaga 31, que foi do querido poeta, aliás, escritor, médico, Moacir Scler. Eu volto já já, não sai daí, volto no outro bloco.